Opa pessoal, tudo bem? Bom, eu inauguro agora, com esse vídeo aqui no canal, uma playlist que eu estou bastante motivado e espero que vocês gostem, espero que realmente venha a acrescentar no conhecimento que vocês já têm, que venha acrescentar no seu dia a dia, que venha acrescentar nas suas leituras diárias. Que é uma playlist de indicação de leitura, mas ao mesmo tempo que é uma indicação de leitura, nós também fazemos uma análise prévia, até para que você saiba o que você vai encontrar no texto. Eu sempre vou primar por textos pequenos, por textos que eu considero curtos. Tiago, quanto seria um texto que você considera curto? De até 20 páginas. No caso desse hoje, tem 13 páginas, é muito curto e tem uma riqueza de conhecimento muito grande. O texto escolhido foi o texto denominado Identidade Nacional e Primeira Missa no Brasil. 3 obras, 3 tempos históricos, 3 perspectivas, dos autores Matheus Henrique Sussay e Leonardo Henrique Luiz, que inclusive, se estiverem assistindo a esse vídeo, eu já queria aqui deixar os meus agradecimentos pelo ótimo texto, os meus agradecimentos pelo ótimo conteúdo, porque realmente essas pesquisas, elas acabam agregando o nosso conhecimento sobre o nosso país, agregando o nosso conhecimento sobre a arte nacional e sendo muito importante, no meu caso, como professor de história e como professor de arte, para que eu leve sempre informações recentes, atualizações dos estudos e, claro, um complemento às aulas para que os meus alunos, para que quem assista às minhas aulas sempre tenha informações extremamente qualificadas e, neste caso, nós podemos colher estas informações. Então, eu fiquei bem feliz de encontrar o texto dos 2 autores, fiquei bem feliz de encontrar essa publicação. Então, os meus sinceros agradecimentos e espero que eu faça valer na minha análise toda a qualidade que os 2 autores colocaram no texto e todas as discussões extremamente importantes que temos na publicação. Se, assim como eu, gostei do artigo dos meninos, você gostar dessa playlist, você gostar desse vídeo, não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal e não esquece de compartilhar o conhecimento. Sem mais delongas, vamos à análise. Galera, o tema do artigo, o tema da discussão científica que nós temos no texto é a primeira missa no Brasil. Ou seja, como que a partir desse tema, a primeira missa no Brasil, e a partir de 3 obras sobre esse tema, nós podemos fazer uma análise histórica sobre a construção da identidade nacional e qual era a imagem que esses artistas queriam passar da nação brasileira, do nosso país, em diferentes tempos históricos, em diferentes momentos históricos. No nosso caso, nós vamos ter um tema uno, um tema único, a primeira missa no Brasil, aparecendo nas 3 obras. Na obra, tanto do Victor Meirelles, quanto do Cândido Portinari, quanto do Glauco Rodrigues, certo? Então nós temos Victor Meirelles, Portinari e Glauco Rodrigues. Os 3 artistas fazendo obras em 3 períodos históricos completamente diferentes, mas sobre o mesmo tema. Isso, sem você mergulhar no texto, já leva a uma inquietude, já leva a uma curiosidade. E claro, eu não vou destrinchar o texto com vocês, até porque qual é o meu papel aqui? É fazer indicação de leitura e que vocês, a partir da leitura, façam as suas interpretações e tenham acesso a todas as informações. Mas vamos a um resumo do que vocês vão encontrar, pessoal. A primeira obra analisada pelos autores é a obra do Victor Meirelles, que foi ali exibida no Salão Oficial de Paris no ano de 1861, mas ela começou a ser construída a partir de 1858. Então nós temos um artista e nós temos uma obra do século XIX. Mas vamos entender, se nós estamos falando de 3 perspectivas, de 3 tempos históricos, qual era o tempo histórico que o Victor Meirelles está inserido. Nós temos, neste período, o segundo reinado no Brasil.
Então é este o contexto, é este o cenário da obra do Victor Meirelles. Segundo reinado no Brasil, que vocês bem sabem, que foi liderado pelo imperador, o Dom Pedro II. Então nós tínhamos nesse processo, e esse segundo reinado que durou de 1840 a 1889, o imperador governando o Brasil, correto? O que estava acontecendo ao longo do século XIX e que essa obra ela foi importante? E que, inclusive, as obras que eu vou discutir, pessoal, nesse vídeo, elas estão todas linkadas aqui na descrição do nosso vídeo, assim como o artigo, assim como o texto. Por que eu não vou colocar a imagem para ficar aparecendo durante o vídeo? Porque eu vou precisar do quadro, e isso atrapalharia, nós não temos tanto espaço assim na tela, nós não temos tanto espaço assim no vídeo, mas o link das 3 obras está aqui na descrição e você pode acessar conforme for acontecendo a nossa análise. O que vocês vão perceber nessa obra produzida em 1861? Nós temos um cenário tropical, um cenário de floresta. Vocês observam isso na paisagem que cerca todo o tema da obra, e nós temos uma harmonia, nós temos uma coexistência entre o nativo, entre o indígena que aqui vivia e os portugueses que estão chegando, correto? Então vocês observam que o cenário é um cenário de passividade, é um cenário de tranquilidade, não há nenhuma indicação que ali houve violência, não há nenhuma indicação que ali houve qualquer tipo de problema, correto? Vocês notam que tem uma cruz logo no centro da obra e todos os outros detalhes da imagem. O fato é, nós estamos falando de uma obra, pelo menos publicada, apresentada ao público em 1861. Só que a primeira missa, ela foi, segundo a carta do Pero Vaz de Caminha, em 1500, logo após a chegada dos portugueses aqui no que hoje nós conhecemos como Brasil. Então, qual foi a fonte que o Victor Meirelles pesquisou para que ele pudesse fazer uma obra como essa? Porque ele não estava ali presente. Nós não tínhamos na época vídeos do que aconteceu, nós não temos na época depoimentos do que aconteceu, a não ser a carta do Pero Vaz de Caminha, que foi exatamente essa a base para que o Victor Meirelles conseguisse produzir a sua obra. Só que essa obra, ela não existiu por acaso. O Victor Meirelles não fez essa obra à toa. Havia uma preocupação muito grande ao longo do século XIX, no segundo reinado, no governo do Dom Pedro II, sobretudo a partir de 1848, quando foi criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, para que nós tivéssemos uma produção artística, uma produção simbólica brasileira que fosse consolidando aos poucos a identidade nacional, para que os brasileiros começassem a despertar esse sentimento de identidade nacional. Porque isso facilitaria a administração política do Dom Pedro II e facilitaria uma série de outros ideais e outros princípios que a governabilidade da época queria colocar em prática. Vocês nunca podem esquecer que antes do segundo reinado nós tivemos o período regencial, que foi um período marcado por revoltas, que foi um período marcado inclusive por movimentos separatistas. Então era muito importante o desenvolvimento de um sentimento nacional, de uma identidade nacional, que inclusive o próprio José Bonifácio comentava bastante sobre isso. Então foi crucial nesse processo a criação dessas linguagens. E a gente não pode esquecer que essa obra do Victor Meirelles e o próprio artista, eles estão inseridos em um contexto academicista, ou seja, também já era motivação ao longo do século XIX, primeiramente por parte do Dom João VI, mas depois seguido pelo seu neto, Dom Pedro II, de que nós tivéssemos uma identidade artística nacional, uma identidade cultural nacional, e o que vinha a suprir, sobretudo no caso da arte, esse ideal buscado, era a arte academicista, era aquela arte inspirada em todo o movimento neoclássico francês europeu que estava no Brasil desde a missão artística francesa, correto? Então,
Quando nós analisamos uma obra como essa, a gente precisa sempre entender, essa obra ela está ali com um objetivo, e o objetivo do Victor Meirelles, e o objetivo realmente do Estado brasileiro, a partir do momento que fizeram aquela encomenda, foi de despertar visualmente um sentimento de identidade nacional, aquela primeira missa com tanta importância, que inclusive tinha a harmonia dos nativos nesse cenário tropical, lá em 1500, lá no finalzinho do século XV, correto? Bom, a outra obra que nós temos é a obra do Cândido Portinari, uma obra de 1948, ou seja, uma obra que foi produzida num contexto um pouquinho posterior ao que nós tivemos conhecido na história, a Era Vargas, que foi de 30 a 45, correto? Bom, quando nós paramos para analisar a obra do Cândido Portinari, nós notamos algumas diferenças muito importantes. Se você compara a obra do Cândido Portinari e a obra do Victor Meirelles, o que você nota? 3 diferenças. Primeiro, na obra do Cândido Portinari não tem cruz. Segundo, na obra do Cândido Portinari não tem indígena. E na obra do Cândido Portinari nós não temos naquele cenário a mesma paisagem que nós tivemos na obra do Victor Meirelles. Em relação à corrente artística, nesse período, nós temos um Cândido Portinari ainda bebendo da fonte do movimento modernista no Brasil, daquele movimento modernista que vocês tanto estudam a partir do final do século XIX, começou no século XX, desembocando lá na Semana de Arte Moderna em São Paulo, correto? Vocês vão perceber que, na verdade, o porquê que ele extingue o nativo? Porque basicamente isso era uma crítica a uma unidade nacional que vem tentando ser imposta no Brasil há muito tempo, desde antes dele produzir lá em meados do século XIX. Porque nesse processo é importante que a gente entenda que o Cândido Portinari, ele valorizava muito a obra figurativa, muito aquela obra que você consegue discernir todos os elementos que estão no quadro, porque ele se colocava enquanto um artista que precisava passar uma mensagem para as pessoas, precisava passar algo simbólico para as pessoas que visualizassem aquela obra. E isso precisava ser extremamente fácil de detecção visual. Você não vai, segundo a visão dele, passar uma mensagem com uma obra abstrata. Então ele defendia muito a linguagem figurativa. E ele tenta, como uma forma crítica, indo inclusive contra aquilo que o próprio Getúlio buscava, do ideal da identidade nacional, da realmente unicidade nacional, ele buscava nesse processo e algo contrário. Ele falava que não era bem assim, que não foi um processo tão harmônico, que não foi um processo tão inclusivo como muitos defendem e como muitos fizeram em suas obras. Então nós podemos ter, tanto na obra do Victor Meirelles quanto na obra do Cândido Portinari, uma contraposição. E por último, no texto, tanto do Mateus quanto do Leonardo, nós temos a obra do Glauco Rodrigues. O Glauco Rodrigues publicou a sua obra e fez a sua obra em um contexto com muito menos liberdade que o Victor Meirelles e que o Cândido Portinari. Por quê? Porque o contexto de sua obra é o contexto do governo Médici, que vocês estudam ditadura militar, que vocês estudam esse governo e vocês sabem que foi um governo extremamente linha dura, extremamente repressivo, extremamente violento, correto? Bom, vocês vão notar na obra dele que, claro, ele sem ter toda aquela liberdade que existia em relação aos dois anteriores, ele cria essa obra sobre a primeira missa no Brasil com algumas diferenças. Aqui é importante, a respeito da corrente, que nós possamos analisar que ele também continua bebendo das fontes do movimento modernista, tá? Inclusive, boa parte de suas obras, ele absorve aquele contexto ainda modernista do antropofagismo, correto? O que vocês percebem? Eu achei algo incrível quando a gente detecta essa obra.
Primeiro, que além de nós termos os indígenas, nós temos os africanos, os escravizados africanos. Então vocês notam que há uma mescla. Ele pega períodos distintos, períodos históricos, grupos étnicos em momentos diferentes e ele coloca na mesma obra. Sempre lembrando que quando a primeira missa aconteceu lá em 1500, nós não tínhamos ainda no país os escravizados africanos, correto? Então ele insere esse grupo étnico também. E onde ele foi buscar essa inspiração? Provavelmente nas obras do Debré, como é falado no artigo, correto? Nós temos algo sem cenário, isso é interessante. Parece que a obra paira sobre o tempo, porque não tem cenário. E nós temos algo marcante também nessa obra, que alguns estão prestando atenção na missa, outros não estão, o que pode ser até uma forma crítica, um pouquinho velada daquilo que estava acontecendo, correto? Bom, esse foi um breve resumo. É claro que eu não vou ficar dando spoiler do texto, mas fica aqui a minha indicação. Espero que quem assiste esse vídeo tenha assistido o vídeo inteiro. Esses vídeos normalmente serão mais longos. Eu sei que o público desse vídeo vai ser muito mais reduzido, mas é um vídeo que me dá grande prazer de fazer, porque eu sempre gosto de divulgar os escritos, as publicações, sobretudo recentes, e de autores que buscam sair um pouquinho da caixinha e fazer essas análises um pouquinho diferenciadas, inclusive análises comparativas. Bom, espero que vocês leiam, espero que vocês observem as obras, tá? Meu interesse é trazer um pouquinho de conteúdo de qualidade para vocês aqui na internet, além das aulas que eu normalmente, regularmente posto. E que se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilhe o conhecimento, beleza? Muito obrigado por quem assistiu o vídeo inteiro, quem acompanhou o nosso trabalho até aqui e grande beijo, até a próxima sexta com esse quadro.